Por exemplo, ele diz, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Senhor, estás comigo. E já está contigo, ele disse. Estarei contigo para sempre, não te deixo, não te abandono. És tu, se for o caso, que me abandonas, eu não te abandono. Ah, então já sabes que mesmo que não sintas, Deus está lá, porque está escrito que Ele está lá. E então podes orar assim, já que estás comigo até o fim dos tempos, Senhor, ajuda-me a fazer isto em vez daquilo. Deverias orar a Bíblia, no que está na palavra de Deus. Tu pedes de acordo com vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, fatigados, lá em Mateus 11. Então começo a dizer, estou oprimido, estou fatigado, não aguento mais, estou mal. O que fazes? Ligo para um amigo e saio para comer pizza. Está escrito assim quando estás fatigado, cansado, oprimido? Vou ao psicólogo. Podes ir ao psicólogo, mas não é este o momento. Estás fatigado, cansado, oprimido. A quem deves ir? Deus. Ah, vocês sabem então. Então estou fatigado, cansado, estou oprimido. Há um peso. Para onde eu deveria ir? Vinde a mim, vós que estáis fatigados, cansados e oprimidos. Vou orar. Esse é o momento de orar. Diz, troca o teu jugo comigo. O teu peso, porque o meu jugo é leve, ou seja, eu levarei o teu peso pesado e sairás da oração com leveza, é o que Jesus está dizendo. Então, se eu sei quando estou fatigado, cansado, oprimido e vou por aqui, não funciona porque não está escrito assim. Mas se eu venho e digo, Senhor, tu me disseste que se estou fatigada, cansada, oprimida, e sou exatamente eu hoje, estou aqui na tua presença, então liberta-me. Eis o meu peso, eis o meu jugo, tira de mim este peso, tira de mim. E tu sairás daquela oração leve, leve, porque Deus te prometeu. Então tu pedes de acordo com o que Ele diz que tu podes pedir. Amém. Amém. Perfeito, vejamos em 1 Reis 19, do 3 ao 13. Uma pessoa que se afastou da vontade de Deus. Quando tu não estás alinhado à vontade de Deus, o que acontece? Estamos aqui na história de Elias, onde diz, Elias vendo isto, vendo o quê? Ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, todos, ou seja, havia esses profetas de um outro Deus, que ele os desafiou porque eles estavam levando Israel à idolatria sob Jezabel, que é esta mulher com um espírito de manipulação, esposa do rei Acabe na Bíblia, que era um fraco. Porque, sabem, a manipulação procura sempre uma pessoa fraca, homem manipulador, mulher inexistente, mulher manipuladora, homem banana. Sempre porque é impossível. Porque se tu tens uma pessoa que te manipula e te deixas manipular, és fraco. Porque se uma pessoa me quer manipular, eu percebo a manipulação e paro e digo, não, tu não fazes assim comigo, certo? Nesse momento, essa mulher era muito poderosa. Ele mata os profetas de Baal. E ela diz, eu vou acabar com você. O que você fez com os meus profetas, procurem-no, ela está possuída. Procurem-no, matem-no. Ele que enfrentou 400 profetas de Baal, tem medo de uma mulher. Meu Deus, Jezabel está me procurando. E veja o que a Bíblia diz, Elias. Vendo isso, ele se levantou e se foi para salvar sua vida. Tenho que me salvar, ela me procura. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ou seja, ele estava com uma pessoa, um servo seu, que caminhava com ele e disse, deixe-me em paz, quero ficar sozinho. E começa a entrar em depressão, porque a primeira coisa que a depressão faz é isolar. Deixou ali o seu servo, mas ele se foi para o deserto, a um dia de caminho. O que acontece quando você começa a ficar deprimido? Que você vai para lugares solitários, não quero ver ninguém. Em um dia de caminhada, ele foi se sentar debaixo de um zimbro e expressou o desejo de morrer. Basta, tome a minha alma, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que ele está fazendo? Ele está se autocomiserando, ou seja, você tinha acabado de matar, veio, aliás, a Bíblia diz que caiu fogo do céu. Pense, morrem os profetas de Baal. Ele vê o fogo caindo do céu, foge dessa mulher e diz, deixe-me em paz. Quero ir para um lugar onde não veja ninguém e no lugar onde você não vê ninguém. Ele vai para debaixo do zimbro e começa. Mate-me, basta, não aguento mais. Ele está deprimido, exatamente. Autocomiseração, isolamento e assim por diante. E diz, basta, toma a minha alma, Senhor, deixa-me morrer. Ó Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, pense se ele não vale mais do que seus pais. Veja o que ele tinha acabado de fazer. E começa a dizer, depois se deitou e dormiu. Outro símbolo de alguém que está deprimido, não é?
Isolado, deserto, autocomiseração e sono. Deitou-se e dormiu, sempre debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse, o anjo chega e lhe diz, levante-se e coma. Quem sabe quem está deprimido não quer comer, não quero comer nada. E então ele diz, levante-se e coma e providencia. A Bíblia diz que enviam corvos para lhe dar de comer. Vocês sabem que o corvo come carne, o corvo viajava com a carne no bico, Deus. Ele olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e depois se deitou novamente. Comeu e bebeu. E depois o que ele fez? Foi dormir de novo. Sua depressão ainda estava lá. O anjo do Senhor voltou pela segunda vez e lhe disse, levante-se e coma. Bíblico comer 2 vezes é bíblico. Vejam que está escrito, levante-se e coma 1, levante-se e coma 2. E depois diz, porque o caminho é longo demais para você. O que acontece? E ele se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida que o alimento lhe dera. Caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Então ele está lá, deprimido, quer me matar, come, né? E faz 40 dias de caminhada, dia e noite caminhando no deserto. Lá ele entrou numa caverna e passou a noite. Então eu estava deprimido, estou mal, caminho por 40 dias, onde vou procurar? Uma caverna, de acordo com o meu estado de espírito. Eu sempre pensei, como vocês imaginam esse lugar? Sempre pensei num lugar escuro no deserto, aí chega num certo ponto e ele está dentro de uma caverna. Depois fui para Israel e disse, caramba, a caverna fica no topo de um monte com vista para o mar. O mar sempre faz bem aos deprimidos. E então olhei e disse, entendeu, Elias? Eu aqui sofrendo por ele dentro da caverna. Vou na caverna de Elias, um mar incrível. Agora sim, Elias sai da depressão. Enfim, lá ele passou a noite e a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. E o que faz aqui, Elias? Ou seja, o que você está fazendo? Por que você está nesta caverna? Quer dizer, você caminhou 40 dias, não come não, mas o que você está fazendo nesta caverna? E Elias respondeu, eu tenho sido movido por um grande zelo pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só restei eu e eles procuram tirar minha vida. De novo, Senhor, só eu sou bom. Todos te abandonaram. O que eu faço aqui? Fugi por tua causa, porque depois culpamos a Deus e estou assim por ti, é por tua causa. Porque eu te amo é que isso me aconteceu. E começa de novo, como você está aí na opinião de vocês? Mal, mesmo com vista para o mar, porque quando você está mal, nem a vista para o mar parece uma maravilha. E depois que ele diz isso, diz, Deus lhe disse, sai e põe-te no monte perante o Senhor. E o Senhor passou, digam como é, o Senhor passou. Um vento forte e impetuoso que fustigava os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna, e uma voz chegou até ele. O que você faz aqui, Elias? Ou seja, Deus diz, sai da caverna. A primeira coisa que Deus lhe diz é, sai desta caverna. Tudo bem, eu saio. Quando você sai, passa. Fogo, terremoto, imagina terremoto, fogo, caos. Ou seja, ele vê a loucura, a glória e depois como ele era um profeta e conhecia a voz de Deus. Ele entende que Deus está naquela voz e talvez imagine. Agora, depois desse terremoto, desse fogo, o Senhor que sabe o que me dirá, a mesma coisa que disse antes. O que faz neste lugar, que ainda não entendi, por que continua fugindo e fazendo todas essas outras coisas? E o que ele responderá? A mesma coisa, fui movido por um grande zelo pelo Senhor, porque todos te traíram, mas eu não te traí. Veja o que Deus lhe diz em 1 Reis 19, de 14 a 21, diz assim, vai... O que Deus lhe diz? Vai. E refaça o caminho do deserto até Damasco. E quando você chegar lá, ungirá Hazael como rei da Síria, ungirá Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, ungirá Eliseu, filho de Safate, blá blá. O que Deus estava dizendo a ele?
O que você faz aqui? Senhor, eu te amo, por isso estou aqui. Não era verdade. O que Deus lhe diz? Volte por onde veio, refaça o caminho que fez. 40 dias e 40 noites fugindo de Deus, de Jezabel. E quando Deus lhe disse, você saiu da minha vontade, não é minha vontade que fuja. Deus nunca quer a fuga. Ele sempre quer que você enfrente, que faça, volte. E o que devo fazer? Exatamente o que você estava fazendo. Você é um profeta. Deve ungir reis, deve ungir profetas. Volte a fazer exatamente o que você estava fazendo. Vejam, ele perdeu 40 dias da sua vida em autocomiseração porque saiu da vontade de Deus. A vontade de Deus para ele era que, para estar alinhado com Deus, ele deveria ungir os reis e os profetas. Mas ele saiu da vontade de Deus e perdeu tempo. Perdeu tempo achando que estava fazendo a vontade de Deus, até que Deus lhe disse, mas o que faz aqui, se esta não é a minha vontade? Quando foi que ele voltou a ser um profeta forte? Quando ele voltou para a vontade de Deus. Há pessoas que saem do que Deus lhes disse e perdem tempo. Eu conheço famílias que vieram até nós do exterior e talvez lá no exterior, na terra deles. Pensaram, vou voltar, porque agora a economia lá está melhor. Voltaram, tiveram 100 empregos, o trabalho nunca funcionou. Nunca encontraram casa com todas as promessas de bênçãos. E depois o que fizeram? Voltaram dizendo, errei, faz 8 anos que ando vagando e não encontrei nada, porque a prosperidade está dentro da vontade de Deus. A resposta está dentro da vontade de Deus. Então, se você sai e não se alinha, ele tem uma vontade. Se você se alinha a essa vontade, toda a sua oração, mesmo que não seja tão longa, pode ser até mais curta, mas se estiver dentro da vontade de Deus, certamente será atendida. Não é pela força das palavras, não é pelos dias que você ora e nem pelas horas. É alinhar-se ao que Deus deseja. Amém. E outra coisa que vemos aqui, e abro este parêntese, Deus diz para ele voltar, então ele voltará, e Deus lhe dirá no final do versículo que há outras 7.000 pessoas que não se dobraram, porque lembram que ele diz, só eu sou bom, só eu, Senhor. Vejam, só eu que te amo, os outros te traíram. E todas as vezes que nos autocompadecemos e dizemos só eu, o mundo odeia só a mim, o que Deus faz? Coitadinho, eu te amo, vem cá com o papai. Não, porque Deus não quer criar filhos deficientes. Deus olha para ele e diz, ei, você não é o único, há 7.000 que não beijaram Baal, há outras 7.000 pessoas. Exatamente como você não é o único no mundo que está sofrendo. Amém? Também encontramos em Mateus quando diz, quando falarem mal de você e quando o perseguirem, dizendo todo tipo de mal contra você, o que Deus lhe diz? Coitadinhos, vamos lá. Primeiro diz para se alegrar, mas me alegro pelo quê? Você se alegra porque seus irmãos em todo o mundo vivem a mesma coisa. Ou seja, você não é o único que vive a perseguição. Meus filhos sempre a sofrem, mas alegre-se porque o reino dos céus é seu. Amém? Então Deus nunca dirá a pobre Elias. Deus lhe diz, levante-se Elias, saia da caverna, pare de dormir, pare de dar desculpas, de se autocompadecer. Eu sou o seu Deus, alinhe-se à minha vontade e volte a fazer o que estava fazendo. Porque fazendo assim você prosperará o seu ministério, o seu chamado e quem você é. Amém? Então é muito importante conhecer a palavra de Deus. Muito importante fazer o que... Então, é muito importante orar por tudo. Tenho que fechar um negócio? Pode parecer ótimo. Senhor, parece ótimo. É isso que tu queres para a minha vida? Porque às vezes somos atraídos pelo que parece bom. Nem tudo o que parece bom é bom. Você se atrai, talvez queira se casar com uma mulher bonita, o homem bonito, mas nem sempre. Porque a beleza passará com o tempo e o seio que estava aqui estará ali, não? Porque o tempo passa, o que estava no alto. Tudo vai para baixo com a gravidade. E depois, mesmo que você se estique por todos os lados, não dá para esticar tudo, dá para esticar algumas coisas. Talvez daqui para cima dê para esticar. Então é inútil olhar para isso, Senhor, parece maravilhoso, é isso que tu queres para mim? E veja quem é essa pessoa, veja o que há no seu coração, nos seus propósitos. Se eles se alinham com o que é um homem de Deus, uma mulher de Deus,
Porque se você quer ter uma vida em Jesus, uma vida com alguém, uma família de fé, gente que crê, gente de valor, deve avaliar segundo os princípios desta palavra. Amém. Então vamos nos alinhar à vontade de Deus. Pastor, mas e se eu não entendo, não está escrito na Bíblia, os princípios parecem bons, o que eu devo fazer? Ore até que você tenha recebido uma resposta. Como eu a recebo? Ou com uma convicção sobrenatural, às vezes você não tem a coisa material, mas tem a certeza. Não, o Senhor me disse para ficar parada. Eu fico parada. E se eu não tiver essa convicção? Ore até que consiga. Então você terá uma convicção e se moverá de acordo com essa convicção. Se Deus te disser que você vai para a China, não é que a China vai cair sobre você dizendo xie xi, que significa obrigado em chinês, ou ni hao, tipo bom dia. Não vai cair um chinês em cima de você. Se Deus te disser e te der a convicção de que você deve ir para a China, o que você tem que fazer? Passaporte, comprar a mala, porque a convicção me leva à ação. Digam comigo, convicção, ação. Então começo a ver as passagens, a sonhar, a planejar, a orar, para que Deus abra uma porta e caminho, me alinho ao que eu ouvi. Amém? Se por outro lado eu não tiver essa convicção, pode ser que a resposta já chegue. Uma empresa que eu nunca conheci me liga e diz, venha para a China. Deus me disse, olha, uma porta se abriu para mim, agora eu entro ali. Amém? A outra coisa é uma paz sobrenatural. Paz. Porque se você pensa em fazer algo e isso te agita, isso não te deixa dormir, isso diz que há algo errado. Enquanto houver algo errado, significa que ainda não temos uma resposta clara. Essa coisa que fica oscilando, sem saber se é certo ou errado, nós devemos continuar orando. Quando você não sabe se é certo ou errado, continue orando, até que o Senhor envie alguém, invente um meio, você veja um anúncio, porque tudo pode acontecer. Deus pode falar de maneiras inimagináveis, mesmo quando você diz que não é capaz de ouvir. Ele encontrará alguém, talvez envie 20 para te dizer as mesmas coisas. Não faça, não faça, não faça, não faça. Você liga a TV e ela diz não faça. De algum modo, ele não para diante da sua incapacidade de ouvi-lo. Porque tem gente que diz, sinto muito, mas eu não sei ouvi-lo. Mas Deus não está limitado à sua capacidade de ouvi-lo. Se você souber ouvi-lo, ele falará com você. Se você não souber ouvir, ele colocará pessoas, inventará gente que faz assim. Estou aqui. De alguma forma, Deus fará você entender a vontade dele. E será você, no entanto, quem escolherá, porque a escolha está em nossas mãos. Há pessoas para quem o mundo disse, não se case com essa pessoa. Eu, os pastores, os pais, todos. E elas disseram, não nos importamos, estamos apaixonados e vamos casar. E então aconteceu um desastre. Perderam anos de suas vidas, porque alguns perdem anos em relacionamentos, anos de suas vidas. Depois voltam atrás e glória a Deus, Deus é bom, você volta e Ele te ajuda a recuperar também. Mas são anos de sofrimento, anos de caos, porque você não ouviu ninguém. Então aprendamos a ouvir também os sinais que Deus nos dá. Amém? Não através de uma pessoa. Ele encontrará um modo de convencer o seu coração. Enquanto não estiver convencido, não se mova. Amém? Snoopy, vocês conhecem o Snoopy? O Snoopy dizia, o cara que fazia o Snoopy era crente. Ele colocava frases na boca dele e dizia assim, na dúvida, mantenha a calma. Na dúvida, você fique parado, parada, enquanto Deus não me der uma resposta clara, não me movo. Melhor esperar um pouco do que perder tempo, anos, para depois fazer todo o caminho de volta. Eu imagino Elias quando voltou dizendo, ó Deus, fiz 40 dias de caminhada para ir, noite e dia, outros 40 para voltar. Tive que mover o céu porque os anjos precisavam trazer comida. Fiquei lá em uma caverna com pena de mim mesmo, enquanto Deus já tinha um plano perfeito para a minha vida. E sabe qual é a coisa mais engraçada? É que o próprio Deus acabou com Jezabel. Porque quando Deus te diz para fazer algo, Ele se preocupa com os seus inimigos. Não é um problema seu. E Jezabel morreu, os cães a comeram. Um caos a vida daquela mulher. Porque o próprio Deus estava com Elias. Quando Ele te diz algo, Ele te protegerá. Quando Ele te diz para ir a um lugar, Ele abrirá as portas. As coisas que são de Deus funcionam. Quer ter uma vida de oração que funcione?
Procure conhecer bem a palavra de Deus e alinhe-se à sua palavra e aos seus princípios. A sua oração funcionará sempre porque você está alinhado. Estou pedindo a Deus o que Ele me disse para pedir. Estou orando de acordo com o que Ele me ensinou. Amém. Quem foi que te fez? Quando Jó estava se lamentando, Deus lhe disse: onde você estava? Quando eu fazia o céu, o mar, as estrelas, onde você estava? Quem é você? Eu também te fiz, eu te construí ali. Onde você estava quando eu estava construindo? Quando você quer saber como algo funciona, deveria ir até quem o criou, certo? Você quer saber um pouco de inteligência artificial, então estão todos lá ouvindo o Elon Musk, dizem: ele sabe um pouco. Deus te criou, Ele sabe como você funciona. Ele sabe como funciona o casamento porque Ele o inventou. Ele, a relação com os filhos porque Ele a inventou. A relação com o dinheiro porque Ele a inventou, certo? Então eu quero saber a quem recorrer quando quero saber sobre mim, a quem me criou. Só tem um problema: a maioria das pessoas no mundo não lê o manual de instruções. Vamos fazer uma confissão todos juntos. Quando você compra um eletrodoméstico, quem abre o manual para entender como se usa? Me digam. A maioria começa assim: já sei. Certo? Aí, quando é pequeno, talvez você leia, mas quando começa a ser um livrinho tipo a Bíblia, esquece. Ou melhor, você pensa: é difícil demais ler isso, né? O que muitos pensam da Bíblia: difícil demais esse livro. E então eu faço do meu jeito e faço do meu jeito. E quando faço do meu jeito, o que eu faço? Às vezes você fica lá horas dizendo por que não funciona. Quando não funciona, diz: talvez eu vá ver o livro. Certo? Porque primeiro tentamos sozinhos, eu sei porque é baseado em uma história real. Primeiro tentamos sozinhos, depois não funciona. E diz: espera que eu vou ver se aquele cabo que eu coloquei o verde no amarelo e o amarelo no verde é esse. Aí olha e diz: era só esse cabo, não era desse. Era do volume. Pronto. E por mágica funciona. Viu? É assim a vida com Deus. A vida com Deus às vezes é difícil, porque fazemos tudo do nosso jeito. Aí tem o pior caso. Aquele que você chama e que segundo você é um especialista. Escuta, tio, olha só, mas quando tem o cabo assim, né? O que se faz? E ele talvez até saiba, mas pelo telefone. Não, coloca aquele, você está convencido. Não é mais fácil, se temos este manual de instruções, mergulharmos nele. É mais fácil. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença, obrigada pela beleza da tua palavra, obrigada pela beleza do teu reino, obrigada pela beleza da tua vontade, onde deixaste um livro inteiro expressando a cada um de nós a tua vontade para nos guiar, para nos dizer o que devemos fazer, para dizer como viver, para dizer como gerir economia, saúde, vida, relacionamentos, casamento. Obrigada por nos teres deixado a tua palavra. Nós te agradecemos e oramos hoje para nos alinharmos à tua vontade. Quero te dar 1 minuto e estamos concluindo. Para que você se alinhe à vontade de Deus. Talvez você precise deixar esse relacionamento completamente errado. Sofro demais. Você sofre porque continua aí e Deus te disse em todas as línguas para sair. Talvez um trabalho. Talvez uma sociedade. Talvez um lugar ao qual você se apegou. Mas sente que Deus está te guiando para outro lugar. Não permita que nenhum homem no mundo, mulher, pastor, líder, ninguém, padre, ninguém controle a sua vida com Deus. Nós ouvimos apenas quem está alinhado à palavra de Deus. Na verdade, quando prego, eu aconselho: olhem, confiram se a pastora Rosalind está dizendo coisas certas. É certo que vocês confiram. Está tudo bem, porque quem ocupa este púlpito deve apenas repetir o que está expresso na vontade de Deus. Então diga: Senhor Jesus, se houver coisas na minha vida que não estejam alinhadas à tua vontade, eu hoje quero orar, quero realmente começar a orar com mais dedicação durante esta semana, para que tu me deis um espírito de revelação e também de sabedoria, para que eu possa entender profundamente a tua vontade para a minha vida.
E se eu for teimoso, dura, Senhor, envia-me pessoas, não sei, inventa qualquer coisa, mas eu quero te dizer sinceramente, eu quero ouvir, eu quero mesmo me alinhar. Eu não quero sofrer, eu não quero perder tempo, eu quero caminhar na tua imensa e maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Última coisa, se você está em uma igreja, cada igreja, não existe a melhor, existe a melhor para nós, onde Deus nos quer. E há também aquela que prega uma sã doutrina ou não. Alinhe-se à visão que Deus dá à igreja. É inútil dizer, estou aqui, mas não quero um mentor, não quero isso, não quero aquilo. Vá para outro lugar. Porque Deus dá uma missão a cada igreja. A nossa é a de discipular as pessoas. A nossa é a de... Deveria ser em geral a visão da igreja pregar o evangelho, mas há um jeito. Há quem pregue mais com as missões, mais para as famílias. Se você está em um lugar, alinhe-se. Há tudo aquilo óbvio que não é contra a Bíblia, para onde estamos indo para não sofrer, senão você estará neste lugar sofrendo. Ah, mas eu estou lá, mas não gosto disso, não gosto da parede preta. Vá onde a parede é branca, não importa. O importante é que você esteja completamente em Deus, firme na sua palavra, fazendo a sua vontade. Amém. Em nome de Jesus, nós oramos essa semana, que essa semana seja uma semana de revelação. Uma semana onde estudamos a tua palavra, uma semana onde abrimos os nossos ouvidos naturais e espirituais, os nossos olhos e o nosso coração para compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nós. Eu oro, Senhor, levante a sua mão comigo, que um espírito de revelação, de sabedoria, que esta semana tu tires o véu dos olhos que estão fechados espiritualmente e que possamos viver uma semana sob a revelação, sob a convicção pelas decisões que teremos que tomar aqui no início do nosso ano, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso trabalho, no nosso chamado. Uma semana de decisões. Alguns querem estar em um lugar onde não devem estar. Desde que você está lá, tudo vai mal, saia daí. Dê o seu passo de fé no nome e na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue a abençoar vocês. Um ótimo domingo, que a graça e o amor de Deus estejam sobre vocês. As nações por herança, as extremidades da terra em posse. Empower 2026. Capacitados para agir com autoridade espiritual.